Olá, caro telespectador, Lucas aqui e seja muito bem-vindo. Nesse vídeo, a minha intenção é levantar uma questão a respeito de uma dúvida que é muito comum entre nós, desenvolvedores, quando estamos diante de um projeto novo ou até mesmo um projeto que a gente já está desenvolvendo, que é a seguinte: será que eu assumo ou decido por utilizar uma tecnologia diferente, uma tecnologia nova, uma tecnologia com a qual eu não estou acostumado? A verdade é que nós, programadores, desenvolvedores, somos muito curiosos, por natureza, vamos dizer assim. E muitos de nós, a maioria, se não todos, somos autodidatas também. O que isso significa? A gente tem a capacidade e o interesse e a curiosidade necessária para que a gente aprenda coisas sozinho, por conta própria, sem a necessidade de um professor, sem a necessidade de uma aula. A gente pega uma linguagem nova, pega uma tecnologia nova, devora a documentação ou já sai programando alguma coisa, aprende por conta própria e é assim mesmo. Isso, na verdade, chega a ser até um requisito nessa área de trabalho, nessa área de profissão, porque é uma área que sofre muitas alterações com muita frequência. Então, se você não se mantém atualizado, se você não aprende coisas novas, não aprende outras coisas diferentes, é possível, é muito provável que você fique para trás. E aquelas habilidades que você tem agora talvez fiquem obsoletas depois, justamente por causa do advento dessas novas tecnologias, dessas novas metodologias. Mesmo dentro de uma linguagem, um framework mesmo, você tem atualizações, mudanças, melhorias, e isso é normal. Então é muito importante isso, que o programador ele seja autodidata, que ele seja curioso, que ele tenha essa vontade, essa sede de aprender. E falando nesse assunto, existe também uma separação muito interessante e bem discutida, bem debatida no mundo do desenvolvimento, que são sobre aqueles desenvolvedores que escolhem ser generalistas ou aqueles que escolhem ser especialistas. O que são essas duas escolhas? Como é que isso funciona? Os desenvolvedores que escolhem ser generalistas, às vezes até mesmo sem saber, eles são aqueles que aprendem uma vasta gama de linguagens, de ferramentas, de frameworks, e eles não buscam necessariamente se aprofundar muito em uma delas. Eles querem ter um leque grande de conhecimento, mesmo que seja básico, sobre diversas ferramentas, diversas linguagens, como fazer diversas aplicações, independente do contexto, enfim. Ele é generalista, ele tenta várias formas diferentes. E existem alguns prós e alguns contras nessa abordagem, que, por exemplo, um prós ou algo positivo de você ser um generalista é que você tem uma flexibilidade muito grande, você tem uma posição de escolha, uma possibilidade de escolha, uma liberdade de tomar decisões sobre que carreira seguir, sobre onde atuar, sobre como atuar, muito grande. Você tem essa possibilidade na sua mão de tomar essas decisões diferentes. O problema, e um dos lados negativos de você ser generalista, é que, às vezes, quando você encontra um problema que é muito difícil, muito complicado, pode ser que você encontre dificuldade, justamente porque você não conhece nenhuma dessas tecnologias muito a fundo, com muita profundidade. E isso pode acarretar problemas para você depois, quando você vai desenvolver alguma aplicação e encontra algum problema difícil demais. Ou você também pode ser talvez um pouco mais demorado quando você encontra os problemas, né? Pode não ser o fato de você não conseguir resolver, mas você pode demorar mais tempo até que você encontre soluções, encontre melhorias, né? Você talvez não consiga fazer um software que seja o mais otimizado possível dentro de uma linguagem ou framework que você está utilizando. Esse seria o generalista. Agora, o desenvolvedor que escolhe ser especialista, ele é justamente o contrário. Ele escolhe uma tecnologia e ele masteriza aquela tecnologia. Ou seja, o que é isso? Ele aprende tudo que é possível e cada vez aprende mais. E ele se aprofunda cada vez mais no entendimento de como ela funciona, de como resolver problemas com ela, de tudo aquilo que ela é capaz de fazer. Ele provavelmente também vai ser aquele tipo de desenvolvedor que até contribui para o desenvolvimento da ferramenta que ele utiliza, ou seja com bibliotecas, ou atuando diretamente na linguagem, ou talvez encontrando bugs e problemas, enfim. Ele é alguém que escolhe uma tecnologia e vai só com ela. É isso que ele faz.
E se você é especialista, você também tem alguns prós e alguns contras de utilizar essa abordagem. Por exemplo, o prós é justamente de que você tem um entendimento muito amplo daquela ferramenta, a ponto de que você consegue resolver diversos problemas diferentes com uma mesma ferramenta. Você consegue entender e saber como resolver esses problemas. Inclusive você tem mais velocidade para fazer isso, porque você já tem em mente como que tudo aquilo funciona, como fazer para alcançar algum objetivo específico, para atingir algum resultado específico. Só que tem também o lado negativo, que é justamente a falta de liberdade que o generalista tem. Ou seja, quando você escolhe uma ferramenta só, então a sua carreira já está bem definida. Você vai ser um desenvolvedor daquilo, você vai trabalhar com aquilo, você vai ser alguém que trabalha justamente com aquilo. Por exemplo, se você é um desenvolvedor que é especialista em Node e trabalha com muita especialidade no back-end, você é um desenvolvedor back-end, provavelmente você não vai pegar muitos trabalhos front-end, trabalhos onde você tem que trabalhar com interface, gráficos, etc. Você trabalha naquilo que é a sua especialidade. E isso te tira liberdade na hora de escolher oportunidades ou de aceitar oportunidades. Mas é interessante notar que ainda existe um terceiro tipo de profissional, que é como se fosse uma mescla entre o especialista e o generalista. Ele é chamado de versátil, né? É um nome que você pode utilizar. Por quê? Porque ele é uma pessoa que escolhe algumas tecnologias, abordando um aspecto generalista, vamos dizer assim, mas ele escolhe algumas específicas, ele se aprofunda nelas. Ele tem profundidade em algumas só e não em várias tecnologias diferentes, mas ele consegue atuar em diversas áreas, ele consegue ter essa liberdade, não tanto igual ao generalista, mas ele consegue ter mais liberdade de escolhas e ele consegue resolver os problemas de uma maneira tal qual o especialista, ou quase igual ao especialista. Inclusive tem esse gráfico aqui, que ele pode te ajudar a entender mais ou menos do que eu estou falando de uma maneira bastante visual, mostrando então como é que é o generalista, como é que é o especialista e como que fica o versátil nessa história toda. Mas o debate que há em torno dessas agora três, né, formas de profissional e formas de atuação e em qual delas que eu devo ser, é justamente isso, de entender qual delas é a melhor, qual delas que eu deveria ser, qual delas que traz o maior retorno financeiro e, na verdade, é que não tem uma que seja certa, uma que seja errada. Não tem uma que seja melhor, uma que seja pior. A correta é aquela onde você se sente confortável, é aquela que você mais gosta, onde você tem paixão de atuar. Não é necessariamente uma delas que deve ser a correta, que deve ser a adequada. Agora, se você me pedir para indicar qual delas que você deveria ser, a minha sugestão pessoal, a minha opinião pessoal, aí eu vou te sugerir ser aquilo que eu mesmo tento ser, que é o versátil. Por quê? Porque o versátil é justamente isso, aquele que tenta entender uma tecnologia para cada problema. E eu gosto de encarar diversos problemas diferentes. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com desenvolvimento web, por que não? Eu gosto de trabalhar com desenvolvimento mobile, eu gosto de trabalhar com inteligência artificial, aprendizado de máquina. Então, para cada um desses problemas, seja front-end web, back-end web, banco de dados, por exemplo. Para cada uma dessas coisas, eu gosto de escolher uma tecnologia específica, que eu sei que resolve a maioria dos meus problemas, se não todos, e eu aprendo ela, eu entendo ela, e eu não fico pulando de tecnologia para tecnologia. Por exemplo, se você pegar desenvolvimento web front-end, principalmente, você pode escolher React, Angular, Vue, como é que é a pronúncia? Vue. Tantas outras tecnologias que tem por aí que eu nem vou citar, essas são as três mais famosas, né? Mas você não deve ficar escolhendo cada uma para um problema diferente. A minha sugestão, eu escolho React e eu vou com React. É React que eu vou utilizar para desenvolver quando eu precisar fazer uma interface web, por exemplo, né? Então, a minha sugestão é que você busque ser justamente aquele que é versátil. Porque quando você encontra uma ferramenta que consegue resolver a maioria dos seus problemas, é muito interessante que você aprenda ela e que você fique com ela para resolver os problemas quando aparecerem dentro daquele escopo, daquele tipo de problema ou necessidade que você precisa atender. Mas é justamente um debate como esse que nos leva à dúvida que motivou o vídeo de hoje, que é, será que eu devo aceitar um projeto com o qual eu
com uma tecnologia que eu sei que resolve o problema, mas que eu não tenho afinidade, uma tecnologia que eu não conheço, uma tecnologia nova. Por exemplo, se eu sou desenvolvedor mobile, será que eu deveria aceitar um projeto de desenvolvimento web e aprender uma tecnologia nova para entregar aquele tipo de trabalho? É uma decisão difícil às vezes, é algo complicado, porque a resposta para essa dúvida, na verdade, é que depende. Depende de vários fatores. Mas, na verdade, assim, o fator que mais depende, esse tipo de decisão, quando você é posto com essa dúvida, quando você está em um tipo de situação como essa, o primeiro fator que depende é o tempo. Como assim o tempo? Quanto tempo que você vai ter para fazer aquela aplicação? Quanto tempo que você vai ter para desenvolver todo aquele trabalho? Então, quando você está negociando com o seu cliente ou conversando com o seu chefe, se você estiver dentro de uma empresa, por exemplo, stakeholder, bom, enfim, e você consegue negociar um tamanho de tempo adequado, um tamanho de tempo que você considera alto, para uma solução que não é muito complexa, para algo que não é muito difícil, pelo menos aos seus olhos, não parece algo que é muito difícil, baseado na experiência que você tem também, aí pode ser que a resposta para essa dúvida, para essa indagação, de você assumir ou não, pode ser uma resposta positiva. Então você aceita aquele trabalho, mesmo com uma tecnologia que você não conhece, justamente porque esses trabalhos novos, quando você tem a oportunidade de fazer um trabalho novo, eles são uma oportunidade também disso, uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de você aprender algo completamente novo, algo diferente, algo que você não tem prática, por que não? Então, se você, quando você está desenvolvendo essa conversa, essa negociação com o seu cliente, e você consegue saber que você tem bastante tempo para fazer isso, ou se você consegue negociar mais tempo com ele, pode ser legal, pode ser interessante que você aceite o desafio, que você aceite esse desafio e faça esse trabalho em uma tecnologia nova, uma tecnologia desconhecida. Pode nem ser algo assim muito diferente, por exemplo, se você, de novo usando o exemplo de React Angular, se você é um desenvolvedor que usa React, aparece um projeto novo web, ele tem um tempo largo para ser feito, ele não tem muita complexidade, você quer saber como é que funciona o Angular, você pode aliar as duas coisas, se o Angular resolve os seus problemas. Você pode aceitar o projeto, o problema, e desenvolver com uma tecnologia que você não conhece. É claro que dizendo sim, né, aceitando esse tipo de desafio, você vai sofrer algumas consequências. Por exemplo, como vai ser a primeira vez, ou uma das primeiras vezes em que você utiliza essa tecnologia, que é desconhecida por você, que você não tem muita prática, provavelmente você vai encontrar alguns problemas que são mais difíceis do que o comum para resolver. Você vai encontrar problemas diferentes, problemas que às vezes você achava que eram fáceis de resolver, e que talvez na sua tecnologia fossem fáceis de resolver, e que agora, com essa nova tecnologia, a coisa funcione diferente, você não consiga resolver com tanta facilidade. Então isso pode acarretar, por exemplo, você pode ter que passar mais tempo programando, justamente por isso que é importante ter mais tempo, né? Você pode acabar se estressando mais, você pode não encontrar a solução para esse problema da mesma forma que você encontraria na outra tecnologia. Enfim, tem esse tipo de consequência. Uma outra consequência é que, como vai ser uma das primeiras vezes, se não a primeira, que você está fazendo a aplicação naquela tecnologia nova, provavelmente não vai ser a melhor das suas aplicações. Quando a gente faz algo pela primeira vez, a gente não consegue entregar algo que tem uma qualidade superior, algo que tem uma qualidade muito boa, justamente porque é a primeira vez. Mas, assim, né, de novo, é aquilo, você tem que entregar a solução para o seu cliente, você tem que entregar algo que está funcionando. E, de novo, é uma oportunidade para você expandir o seu conhecimento, para você aumentar a sua experiência. Então é um tipo de oportunidade que, ao meu ver, você não pode perder, você não pode deixar passar. É uma oportunidade que, se possível, você tem que agarrar e se esforçar e aprender justamente por esse crescimento de conhecimento, que é algo que é uma riqueza, é algo que ninguém vai tirar de você. Agora, você precisa ter bom senso, você precisa ser uma pessoa responsável. Se o problema que você está prestes a encarar, né, o desafio novo que você está prestes a encarar, é algo muito complexo, algo muito difícil, e o tempo para fazer isso, ou o tempo é muito curto para você entregar, aí é melhor que você deixe passar. É melhor que você não aceite, mesmo sendo uma oportunidade de aprendizado e tal, e tudo aquilo que eu falei. É preciso ter essa noção. Você precisa conhecer a si mesmo também, a sua capacidade de aprendizado, a sua capacidade de desenvolvimento.
É bom até dar uma estudada antes na tecnologia que você está pensando utilizar, dar uma olhada na documentação, exemplos, etc, para ver se é algo realmente muito complicado, algo muito fora da sua alçada, porque se for algo muito complexo ou o tempo for muito curto, não aceita, não é algo adequado para se fazer. Considerando assim a questão de tempo, certo? Considerando se você realmente tem um tempo muito curto. Mas você tem uma possibilidade, algo opcional que você pode fazer se você realmente tiver vontade, realmente estiver motivado a fazer aquele tipo de trabalho, aquele tipo de problema, considerando se ele for muito complexo ou o tempo for muito curto. Você tem uma coisa que você pode fazer. Você pode abrir o jogo para o seu cliente e falar para ele que você não necessariamente domina a tecnologia necessária para fazer aquele tipo de trabalho. Você pode falar para ele, explicar para ele que é algo que você vai ter que aprender a fazer. Você pode explicar para ele o que isso significa, quanto tempo que deve levar. E explicando isso para ele, dizer para ele que você precisa de mais tempo, certo? Porque é justamente isso que impacta quando você utiliza uma tecnologia nova. Você demora mais para fazer uma solução que você faria uma tecnologia que você conhece. Ou nem tem comparação, às vezes, se você está fazendo algo que é de uma área diferente, certo? Então, você pode fazer isso, você pode abrir o jogo com ele, e aí, quando você faz isso, fica a cargo dele tomar essa decisão. De falar assim, ok, eu entendo que é algo difícil, que você vai precisar de fazer algo novo, e por isso eu posso estender o tempo para você. Ele pode fazer isso. Se é alguém que te conhece, se é um contato mais próximo, ou se ele não tem outra opção, se ninguém aceitou o trabalho que ele quer fazer, ou enfim, ele vai ter os motivos dele. Ele pode fazer isso, funciona. Agora, ele pode escolher pelo contrário, a depender também dos motivos dele. Por exemplo, se ele é algo que ele não tem tempo, ele precisa entregar rápido, ou ele tem outras pessoas que possam resolver, certo? E é da sua responsabilidade você aceitar e você entender isso, se ele decidir por não. Só que, entende, muda de mão. Antes você tomava essa decisão e falava, não, ok, eu aceito, eu vou fazer esse trabalho. Agora você muda de mão e fala para ele, olha, eu vou precisar de mais tempo, certo? Então é ele que toma essa decisão, porque por você já decidiu no caso, você já decidiu positivamente e explicou para ele essa situação. Mas isso é algo opcional e é algo que você pode fazer se você realmente estiver interessado naquele negócio, naquela solução, e você realmente estiver interessado em aceitar aquele tipo de problema. E vai de você utilizar as suas estratégias, as suas técnicas de tentar convencê-lo, de dizer por que você quer tanto resolver aquilo. E além disso, nesse caso, você pode até, por exemplo, cobrar um preço mais baixo daquilo que você geralmente cobra, fazer algum tipo de desconto, tudo para aproveitar essa oportunidade de aceitar um desafio novo, para você aprender algo novo. E eu tô te sugerindo justamente isso, de você lutar por aceitar esse tipo de desafio, de lutar por tentar fazer esse tipo de trabalho, porque eu falo de uma experiência pessoal, de que muito das coisas que eu aprendi foi justamente aceitando esse tipo de desafio, aceitando desafios onde eu não conhecia direito a tecnologia, eu não sabia como fazer aquele tipo de trabalho, como resolver aquele tipo de problema, mas eu sabia que dava para fazer, eu sabia que era possível, eu já vi outras pessoas fazerem, eu sei que dava, era só uma questão de eu aprender uma ferramenta. E é nesse tipo de desafio em que você aprende mais, porque você está lidando com uma coisa que é séria, você está lidando diretamente com o seu cliente, com o negócio dele, você está sendo colocado no fogo, entende? Então, nesse tipo de condição, você consegue aprender muito mais. Você entende muito mais como as coisas funcionam. É claro, existem algumas consequências, alguns problemas. Por exemplo, você vai ter mais pressão, você vai estar sob mais pressão, a questão de datas vai ser algo que te preocupa, você vai encontrar os problemas diferentes, etc. Mas são esses problemas que fazem você crescer. São esses tipos de desafio que fazem você crescer, como programador, como desenvolvedor, como profissional. Te ajudam a desenvolver outros tipos de habilidade também, tudo junto de uma forma muito grande. Então esse tipo de oportunidade de você fazer algo novo, apesar do medo, você precisa de coragem até para tomar esse tipo de decisão, mas é algo que vai te acrescentar um conhecimento muito grande. São as melhores oportunidades que você tem para aproveitar, para que você se torne um profissional melhor.
um profissional mais completo. E até mesmo numa dessas encontre uma paixão maior, por exemplo, às vezes por alguma área, alguma coisa que você não sabia que existia, alguma tecnologia diferente, você se conecta com pessoas diferentes, isso tudo é muito legal. Isso tudo acontece quando você aceita esse tipo de desafio, quando você assume um projeto sem conhecer a tecnologia. Portanto, caro telespectador, tome cuidado, veja bem o seu tempo, faça o balanço das suas responsabilidades e, por fim, arrisque-se. Não é sempre que nós temos esse tipo de oportunidade na nossa mão, tá certo? Essa é a minha contribuição para você nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado e eu vou ficando por aqui. Até mais!